Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Nós estamos ainda na pandemia. Dizem que o pico ainda não chegou. Nós não sabemos quando vai acontecer. Ou seja, que esteja diminuindo essa curva, que realmente os casos de coronavírus estejam diminuindo. Nós não sabemos exatamente. Mas alguns locais estão voltando, estão retornando às suas atividades normais. Entretanto, nós precisamos ter muito cuidado, especialmente com os idosos, com as pessoas com algumas comorbidades, com algumas doenças já pré-existentes. Eu até estava pensando, quem sabe na próxima quarta-feira a gente já ter alguma reunião com poucas pessoas, obedecendo aqueles critérios, aqueles cuidados de máscara, distanciamento. A gente precisa fazer disso um hábito. Inclusive não só agora em junho e julho, mas até que a gente tenha uma vacina, porque realmente a doença não tem vacina, não tem um tratamento certo, então é necessário que a gente tome alguns cuidados. O problema vai diminuir, mas ele não vai desaparecer. A nossa esperança é que com a vacina, todo mundo sendo vacinado, então todos nós estejamos mais tranquilos ou garantidos que não vamos ter a doença, ou no mínimo, se pegar, mais ela ser leve. Até então, o problema vai persistir e nós vamos precisar ter cuidados, como usar máscara, distanciamento. Então, nós pensamos em, quem sabe, voltar, mas só com aqueles irmãos que se sentem seguros. Alguns poderão não estar seguros por conta da sua condição de saúde, alguns problemas, mas aí vai depender de cada um. Mas também tem um outro detalhe, eu não sei como os irmãos estão vivendo. Se os irmãos estão dentro de casa, trancados, vocês estão passeando na Malhada Grande para lá e para cá, indo para Paulo Afonso, tudo muito tranquilo. Então, se o irmão está passeando, não tem então problema de o irmão e numa horinha lá no culto, a gente tendo todas essas precauções. Então vamos pensar, vamos analisar e fazer uma coisa gradativa, sem algo pensado, sem colocar a vida de ninguém em risco. De ninguém, certo? Então vamos pensar e quem sabe para a semana a gente já tem alguma coisa. Vamos ver. Eu não quero fazer nada precipitado, nem nada que venha prejudicar ninguém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7, e nós vamos ler um texto que está intitulado como a Tradição dos Anciãos. Também é referido em Mateus, mas nós vamos ler no livro de Marcos. Nos diz o seguinte: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Nós vemos aí os religiosos questionando Jesus sobre lavar as mãos antes de comer. Algumas coisas são interessantes, não deixam de ser interessantes. É questão de higiene, como hoje nós estamos, muitas vezes, durante o dia, lavando as nossas mãos, colocando álcool gel, especialmente quando nós saímos de casa. Questão de higiene.
Mas isso não tem nenhum valor espiritual. Isso não vai afetar, alterar a nossa vida espiritual. Isso é que precisa realmente ser entendido. Se o irmão for sentar à mesa sem lavar as mãos, eu não vou aqui condenar e vou dizer que o irmão pior é o irmão do mundo. Não tem nada a ver. É questão, às vezes, de educação, é questão dos hábitos, dos costumes de infância que às vezes nós adquirimos. Então, isso não tem nada a ver. O máximo que pode acontecer é uma indigestão, um problema verminose, mas que isso é resolvido depois. É claro que nós devemos ter cuidados com relação à nossa vida agora mesmo. Nós precisamos pensar no outro, precisamos pensar em nós, precisamos pensar no outro. Já que isso pode causar um mal grave, então a gente tem que ter um cuidado, um maior cuidado com relação a isso. Mas o grande problema que nós vemos aqui é o que Jesus falou no versículo 8, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Ou seja, aquilo que é importante para a vida espiritual estava sendo colocado de lado, se apegando a coisas mínimas e pequenas. E é interessante que isso acontece muito com as pessoas que não querem verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Aí se apegam a coisas pequenas. Se apegam mesmo. Nós vamos depois citar aqui algumas situações assim. Se apegam a coisas pequenas, já porque não querem cumprir a palavra de Deus, não querem fazer a vontade de Deus. E Jesus então os condenou por procederem dessa forma. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, depois nós vamos dar continuidade àquilo que nós preparamos. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, mais uma vez a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Por isso nós te suplicamos também que teu Santo Espírito nos auxilie, nos capacite, para que realmente aquilo que for dito, que realmente seja claro, Senhor, e que seja algo que venha contribuir com o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu filho mais Jesus. Amém. Outro texto que eu gostaria que vocês lessem comigo é Mateus capítulo 7 e os versículos de 24 a 26, que é uma parábola de Jesus sobre os alicerces. Isso é uma comparação que ele faz. Parábola é uma comparação. Então, Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, em outras palavras, disse o seguinte: olha, eu estou ensinando aqui, eu tenho ensinado multidões. Se vocês ouvirem o que eu estou falando e praticarem, então vou compará-los a alguém que construiu sobre a rocha. Vêm as tempestades, os ventos, as chuvas, mas a casa fica firme. Primeiramente, Jesus estava dizendo o seguinte: a nossa vida é cheia de tempestade. Eu sempre digo, nossa vida é como o clima. Todo ano nós temos tempestades, nós temos muito sol, nós temos muita chuva, vento. A depender do local, existem furacões, tornados, terremotos, situações ainda mais complicadas que a que nós temos aqui. No Nordeste nós somos, eu acredito, privilegiados. No Sul existe muita enchente, chuvas são torrenciais, mas isso faz parte do nosso dia a dia durante o ano. Essas coisas se repetem e parece que estão se agravando cada vez mais. Aquilo que Jesus falou sobre o princípio das dores, sempre um pouquinho mais como as dores de parto. Esses problemas, essas tempestades fazem parte. Então, é preciso estabelecer, construir a vida sobre uma rocha para que possa suportar
esses momentos difíceis. Agora, Jesus disse o seguinte aqui, olha. Primeiro, eu preciso escutar, ouvir, compreender e colocar em prática. Jesus, ele mesmo citou sua verdade. Ele é a palavra. João, no capítulo 1, diz: Jesus era a palavra, é a palavra. A gente pode dizer que Jesus estava falando sobre todo o Antigo Testamento. Nós podemos dizer que se refere a toda a Bíblia. Eu preciso compreender a palavra de Deus. Conhecer, compreender e praticar. Se isso não acontecer, eu vou estar construindo a minha casa sobre areia, a minha vida sobre areia. É muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim, olha, falou em Deus, falou em Jesus, eu adoro, é maravilhoso. Se falar em Jesus, nós percebemos que são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não são cuidadosas com a palavra de Deus. Quem fala dessa forma é porque tem pouco conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, também não cumprem. Ninguém pode cumprir aquilo que não conhece. Por isso que nós exortamos os irmãos a conhecerem a palavra de Deus. Por isso que nós incentivamos os irmãos a estudarem a Bíblia. E às vezes nós fazemos isso só uma vez na semana, com maior cuidado que a escola bíblica dominical. Às vezes nós temos o culto, nós temos a pregação, mas é algo mais de ouvir. Só que uma coisa que a gente aprende na nossa vida estudantil, que muitas vezes ouvir só não é bom. Porque você ouve, acha que entende, mas logo em seguida você esquece. É como o Tiago diz, é como se você estivesse olhando no espelho da sua face. Tirou o espelho e você esqueceu. Então, às vezes, a gente está só ouvindo, entra pelo ouvido, você diz, entendi, maravilhoso. Passou dali, você já esqueceu. Na vida estudantil, eu estudei muito, né, fiz universidade e aprendi que fazer exercícios exaustivamente, exercícios e mais exercícios, isso é que fazia com que eu aprendesse. Você simplesmente ler o que está no livro, compreender o que estava no livro, era insuficiente. Eu tinha que fazer muitos exercícios. Quando eu fui fazer concurso, também era a mesma coisa. Eu lia apostila, eu lia livro, mas não era suficiente. Eu tinha que fazer muitos e muitos exercícios. Então, eu comprava apostilas só de exercícios para realmente treinar. Só assim aquilo fixava na minha mente. Se você não pega a Bíblia, não estuda a Bíblia, não compara os textos, não pergunta quando tem alguma dúvida, provavelmente isso não vai fixar na sua mente. É um conhecimento perdido, porque você acha que conheceu, acha que entende, mas fechou a Bíblia e já esqueceu tudo. E por isso não pode praticar. Nós estamos vendo que muitas vezes as pessoas não são cuidadosas com relação à doutrina de Deus, à palavra de Deus. Eu insisto em falar que se Deus levantou homens para escrever a sua palavra, os seus segredos, os seus mistérios, os mistérios do reino de Deus, nós temos aqui algumas centenas de páginas. Foi para a gente estudar, foi para a gente entender. Eu não posso criar desculpas para dizer a Bíblia não foi para mim. Estudar a Bíblia, né, só foi o pastor, só foi para fulano, para ciclano, não foi para todo mundo. Agora, claro que alguns vão entender mais do que os outros, alguns vão ter mais facilidade, mas isso não é desculpa para ninguém fechar a sua Bíblia. Nós criamos oportunidades na igreja para que as pessoas se sentem, as pessoas mesmo elas exercitem o que elas estão aprendendo, que elas realmente possam perguntar, possam compreender, tirar suas dúvidas e possam crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que possam construir a sua vida em cima de uma rocha. É muito perigoso você ficar simplesmente dizendo eu amo Jesus, eu amo Deus, Ele é maravilhoso, e simplesmente lê um texto aqui, lê um texto acolá, vai na igreja, ouve a pregação e simples, não quer. E está tudo bem, maravilhoso. É muito perigoso. É muito perigoso porque
ao longo da história do cristianismo, inclusive na igreja primitiva, e nós vamos ver alguns exemplos no texto sagrado, muitos falsos profetas, muitos falsos obreiros, muitos falsos apóstolos se levantaram. Muitas falsas doutrinas foram levantadas. Se a pessoa ela não tiver um conhecimento da palavra de Deus, uma segurança, ela vai cair. Ela vai cair e a queda vai ser feia e ela não vai perceber, inclusive às vezes, qual é o problema, qual é o mal. Sua vida vai ser um tormento e ela não vai saber identificar onde está o problema, onde está a causa. Você precisa edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, mas não é simplesmente dizer assim, não, Jesus Cristo, eu creio nele, ele é tudo para mim, Deus é tudo para mim. Não é isso que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer é você compreender as suas palavras, assimilar as suas palavras, incorporar as suas palavras e viver as suas palavras. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo que ele foi muito enfático no combate às heresias e aos falsos obreiros, falsos pastores, falsos irmãos. Naquele tempo, no início do cristianismo, e eu quero levar os irmãos a imaginar essa situação, porque o tempo de Paulo, de João, de Pedro, eles conviveram com Jesus. Eles estavam muito próximos de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra. Eram homens que faziam sinais, milagres. Homens que conviveram com Jesus, ouviram de Jesus. Então, a igreja primitiva, ela tinha, de certa forma, grandes personagens, grandes pessoas, pessoas sábias, conhecedoras da palavra de Deus como ninguém. Paulo, conhecedor profundo. E, de certa forma, ainda se levantavam pessoas para contestar o que eles ensinavam, pessoas para ensinar contrariamente ao que Paulo ensinava, que outros irmãos ensinavam, contrariamente ao ensino de Jesus Cristo, que esteve há pouco tempo, viveu na face da terra ensinando. Então, se esta era a realidade da igreja primitiva, quanto mais a nossa realidade, quando nós estamos distantes dos apóstolos e de Jesus. O que nós temos hoje, claro, são as escrituras sagradas, são os seus escritos e a orientação do Espírito Santo, mas eles tinham muito mais que a gente, por terem os apóstolos que conviveram com Jesus. Nós vemos na segunda carta aos Coríntios, vejam só isso, segunda carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo combatendo aqui heresias. No capítulo 11, versículo 3, ele já vai dizendo o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Se vocês abraçarem coisas que eu não ensinei, certamente vocês vão sentir na pele. Certamente vocês vão sofrer as consequências negativas de estarem abraçando coisas erradas. No versículo 13, ele ainda diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aos Coríntios, Paulo diz: olha, esses são falsos apóstolos. São como anjos
são como demônios transfigurados em anjos, porque ele diz, até Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, imagine se apresentar como um grande servo de Deus, alguém piedoso. Meus irmãos e meus amigos, quantos falsos profetas nós temos hoje? Muitas vezes com aquela cara de santo, a fala de santo, aquela fala, sabe, de quem é a pessoa mais, né, correta, que transmite a paz, que transmite algo assim. Mas Paulo é claro em dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele diz, quanto mais os seus ministros, os ministros de Satanás. Precisamos ter todo cuidado, porque você pensa que está recebendo o quê? Água pura, está recebendo água envenenada. Se acontecia no tempo de Paulo, quanto mais no tempo de hoje. Em Filipenses, capítulo 3 e o versículo 2, nos diz o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, dos cães que devoram, que tentam rasgar vocês, que tentam destruir vocês, falsos obreiros, maus obreiros. Cuidado com os da circuncisão. Nós sempre vemos e temos estudado. Circuncisão aqui ela simboliza a doutrina judaica. Aqueles que saíram do judaísmo, entraram no cristianismo e achavam que tinham que cumprir toda a lei judaica, senão não era salvo. Introduzindo doutrinas erradas. E Paulo combateu veementemente. Doutrinas erradas, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas, eles precisam ser combatidos. E hoje nós temos muitos, mas nós encontramos muitos irmãos que dizem, não, falou em Deus, falou em Jesus, está tudo muito bem. E por não conhecerem a palavra de Deus, às vezes caminham por estradas erradas e que levam para outros destinos. Termina desviando a pessoa da simplicidade, como ele disse, de Jesus. O Evangelho de Jesus é algo muito simples. Não é algo complicado, muito menos não precisa querer espiritualizar através de uma série de procedimentos, como hoje nós estamos vendo em algumas igrejas. Precisamos ter muita cautela. Busque a palavra de Deus, tenha uma oração sincera com Deus, leia a sua Bíblia, tenha boas ações para com o próximo. Isso aqui é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 2, também nós encontramos ele falando. Perceba que sempre ele está falando para todas as igrejas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Tenha cuidado de que pessoas não façam de vocês presas, mas presas de tradições. Muitos entram nas igrejas e tentam colocar nas mentes das pessoas doutrinas que são tradições de homens. A Bíblia não ensina, a Bíblia não manda. Nós somos uma igreja pequena e que a gente não tem assim muitos problemas com ela. Eu digo, não temos problemas em geral com relação a isso. A falsa doutrina por conta da igreja que é pequena mesmo. Mas eu já tive problemas na nossa própria denominação, em igrejas outras que eu passei, igrejas grandes, com irmãos, com ideias erradas, com doutrinas erradas, falsos pastores. Eu já tive, batistas, sim, nós precisamos ter cuidado. Eu defendo a nossa doutrina, defendo a nossa declaração doutrinária, porque já estudei,
e sei que realmente é algo sério, está de acordo com a palavra de Deus, mas alguns se introduzem, são introduzidos, entram nas nossas igrejas e procuram deturpar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos e precisamos combater, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo não tolerava. E nós vemos ele falando para uma igreja, para outra igreja, mostrando aos irmãos, cuidado. Porque, às vezes, nós temos até como alicerce de nossas vidas Jesus Cristo. Mas às vezes também nós construímos um edifício de palha. Às vezes alguns constroem castelos de areia. Querendo construir em cima da rocha, não adianta, que cai também. Nós precisamos ter como fundamento os ensinamentos de Jesus, mas nós precisamos ter cuidado com o que nós levantamos sobre ele. Porque senão a nossa vida, ela não será uma vida de tranquilidade, de paz. Não digo sem problemas, porque problemas, tempestades, como nós já falamos, nós vamos sempre ter. Mas nós poderemos ter sabedoria para lidar com os problemas, tranquilidade para lidar com os problemas e sermos bem-sucedidos durante a nossa vida, lutando sempre, mas sendo bem-sucedidos. Mas se você esquecesse da palavra de Deus, se você esquecesse dos cuidados que nós temos que ter com relação à doutrina verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai enveredar por caminhos errados, as tempestades virão, ela ficará até mais ou menos firme, o alicerce vai ficar firme, mas derruba uma parede, derruba outra, derruba uma porta, derruba uma janela, e isso realmente não é o ideal. Então, o que nós estamos falando aqui é para que os irmãos tenham cuidado com a doutrina de Jesus Cristo, mas para que isso aconteça, primeiro é preciso que os irmãos estudem a palavra de Deus. É preciso que os irmãos se interessem. Nós fizemos 2 pregações sobre o Salmo 119, mostramos como o salmista ele amava a palavra de Deus. E o que ele tinha era algo, talvez, que para nós não seja tão interessante. Ler o Pentateuco, muitos talvez nunca nem leram. Levítico, Deuteronômio, Números, nunca leram esses livros. O Novo Testamento é muito mais fácil, o livro dos Salmos é muito mais interessante. Mas o salmista, ele amava a palavra. O que ele tinha, a palavra de Deus, o Pentateuco, ele amava. E nós gostamos de despertar dentro de você esse amor. Que você entendesse que a palavra de Deus ela é importantíssima e que ela, com certeza, ela pode fazer diferença na sua vida. Nós vamos, inclusive, estudar agora na escola bíblica dominical do próximo domingo sobre algumas igrejas, 3 igrejas, que são referidas no Apocalipse. Lá nós vamos ver que também há advertência com relação aos falsos profetas. São cartas interessantes porque o Apocalipse é a revelação do próprio Jesus Cristo a João. A palavra, leia aquilo, leia os capítulos de Apocalipse como sendo algo dito diretamente por Jesus. E lá ele vai realmente falar para as igrejas: olhe, eu tenho isso contra você, que tolera falsos profetas. Eu tenho isso contra você, que tolera falsas doutrinas. Por isso que eu tenho muita cautela com relação a isso. E eu, durante a minha vida cristã, passei por algumas igrejas e tive alguns problemas com relação à doutrina, às vezes até com relação a pastor, e que eu não pude ficar calado. Sempre fui muito tímido, tive uma personalidade muito tímida, e para mim não era fácil ter que enfrentar determinadas situações, mas eu dizia: o Senhor não quer que eu fique calado, eu não posso ficar calado diante de determinadas coisas, ensinando coisas que eram aberrantes, coisas que prejudicavam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter cautela com relação à nossa vida espiritual, com relação ao que nós
aprendemos, mas também nós precisamos pensar nos nossos irmãos. Eu não era pastor, era membro de igreja, mas eu não podia aceitar que determinadas coisas estivessem acontecendo. E o que me incentiva, o que me leva a crer dessa forma e a proceder dessa forma, é o que eu vejo, o que eu leio aqui no Novo Testamento, como aqui no Apocalipse, que nós vamos estudar. Os irmãos que estão com a responsabilidade, estudem bem e tragam as suas experiências, mas eu já vou adiantar alguma coisa aqui. Veja isso, Éfeso. Nós temos aqui Éfeso. Nós temos Éfeso, capítulo, em Éfeso não, Apocalipse. A igreja de Éfeso, mas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e versículo 6. Ele diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Aqui, a igreja de Éfeso, ela está sendo elogiada, porque pôs à prova, não aceitou os falsos apóstolos. No versículo 6, ele diz: Tens, porém, isto, aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Mais uma vez, com relação a Éfeso, Jesus está elogiando a igreja porque não suportava os falsos apóstolos e os nicolaítas também. Eles não aceitavam, que nós não sabemos exatamente quem eram eles, mas supõe-se que era uma seita, os nicolaítas. Alguns pensam que vem de Nicolau, um diácono. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, nós temos, inclusive, a escolha de alguns varões para ajudar os apóstolos. Dentre eles, Estevão, um grande homem de fé e do Espírito Santo, mas também se refere a Nicolau. Nós não sabemos se ele era igual a Estevão. O texto não diz, não fala. Então, alguns pensam que esse diácono, ele se perverteu, apostatou da fé, criou uma seita e um grande problema para a igreja de Jesus Cristo. E aqui, Jesus está dizendo, olhe, eu elogio vocês porque vocês não aceitaram os nicolaítas. Vocês aborreceram, ou seja, vocês bateram de frente contra eles, não aceitaram. Nós precisamos ter essa cautela e esse cuidado. Também nós vemos a igreja de Pérgamo, no versículo 14. Jesus agora, ele vai condenar. Acho que é a irmã Nena que vai ficar responsável para ver aqui com relação a Balaão. Diz: mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Também fala dos nicolaítas, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Só que a igreja de Pérgamo não teve a mesma atitude da de Éfeso. E Jesus então está condenando essa igreja. No versículo 14 ele diz: Eu tenho algo contra ti, contra você, igreja, porque vocês estão suportando esses falsos profetas e essas falsas doutrinas. Se nós aceitarmos falsas doutrinas, Jesus vai nos advertir. Não sei como, mas certamente ele vai advertir a cada um de nós. Nós não podemos aceitar. Tiatira, nós vemos no versículo 20: Tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos. Olha aí, eu estive numa igreja em Recife, que nós tínhamos lá uma irmã que começava a ensinar coisas também erradas. Eu tive uma igreja de Maceió, uma irmã também com alguns procedimentos pentecostais, assim, algumas coisas estranhas, neopentecostais, algumas coisas que se fazia por aí fora, e que eu tive que intervir. Eu era membro de igreja, não era pastor. O pastor não tomou providência, eu disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar determinadas coisas. Mentiras, eu não posso. Tentando levar os irmãos
na emoção, tentando enganar os irmãos, porque infelizmente alguns, por não terem conhecimento da palavra, eles são enganados mesmos. E a gente que tem mais entendimento, então a gente tem que se colocar na frente e tentar ajudar. Dizer, peraí, tem que ter um basta. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós vemos aqui em Apocalipse é Jesus dizendo, eu sou contra a atitude de vocês, que não fazem nada, que toleram essas coisas acontecendo dentro da minha igreja. Nós precisamos ter uma outra postura. Filadélfia, que não está na nossa lição, no capítulo 3, o versículo 9, diz o seguinte: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Existia dentro da igreja até sinagoga de Satanás. Foi a expressão que Jesus utilizou. Veja a dureza de Jesus e veja como estava a igreja primitiva. O que acontecia dentro da igreja primitiva. E agora? E no nosso tempo, será que nós estamos diferentes? Pelo contrário, meus irmãos, estamos em uma situação muito pior. É claro que nas nossas igrejas, hoje nós temos denominações diversas, quando alguém não concorda com a gente, ele sai e vai para outra igreja ou funda outra igreja. E às vezes na nossa igreja a gente tenta conservar uma boa doutrina. Mas por aí fora, muita coisa errada. Muita coisa tentando enganar as pessoas. Um falso cristianismo, uma vida espiritual falsa. É interessante que eu já vi muitos desses que ficam pregando coisas excepcionais, igrejas pentecostais e neopentecostais. Quando você vai olhar a vida deles, ladrões, adúlteros, tantas coisas, a vida é totalmente errada. Precisamos ter cuidado com a palavra de Deus. Você não quer ser enganado, não? Então você tem que estar. Tem que ler o Evangelho. Tem que conhecer mais. Tem que ficar firme. Agora não diga assim, falou em Jesus, falou em Deus, está tudo bem, tudo maravilhoso, que não está. Há muita coisa falsa hoje em dia. Como se falsifica tudo, remédio, roupa, tudo hoje está sendo falsificado. Perfume, religião está sendo falsificada. Cuidado, porque se você for por qualquer vento de doutrina, você vai estar construindo sua vida, talvez até na rocha que é Jesus Cristo, mas um edifício de barro, misturado com areia, que vem uma chuvinha, leva parte, metade da casa. Isso se traduz na sua vida, na qualidade de vida. Posso dizer uma coisa, você não vai perder a sua salvação. Se você realmente firmou a sua vida na rocha que é Cristo, no conhecimento básico da salvação, que é Jesus Cristo, alguma coisa básica você entendeu e realmente firmou nele, que é Jesus Cristo, tudo bem, você não vai perder sua salvação. Mas a qualidade de vida sua vai ser uma péssima. Vai ser péssima, vai ser de péssima qualidade. Então é importante que você busque a palavra de Deus. Você tenha segurança e ande nos caminhos verdadeiros do Senhor. Não veja como o pastor simplesmente falando a você, mas veja o que a Bíblia, o que Jesus falou com relação às falsas doutrinas. Há muita coisa errada que precisa ser condenada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida. Que isso seja um alerta para a gente buscar mais a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. A passar horas estudando a palavra de Deus. Para a gente estar firme e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Que Deus abençoe você.